Oi, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vou tentar explicar o conteúdo por aqui, mas caso, não fique claro, depois lá no aplicativo eu volto a explicar para vocês, ok? Então, lá na sala de aula, enquanto nós estávamos tendo aula presencial, eu havia colocado para vocês o que é classe de palavras e depois o conteúdo do que é substantivo, mas não expliquei. Bom, então, o que vem a ser classe de palavras? Na língua portuguesa, nós temos 10 classes de palavras, tá? Que eu coloquei ali no quadro para vocês. São substantivos, os adjetivos, os verbos e assim por diante. Por que os gramáticos resolveram juntar essas palavras em classes? Parece que é para complicar a nossa vida, mas na verdade é para facilitar a nossa vida. Pois então, é só nós pensarmos lá da biologia, né? Por exemplo, tem os mamíferos, tem os répteis e assim por diante. O que os biólogos fizeram? Eles pegaram todos os animais que tinham características parecidas, semelhantes ou iguais e colocaram no reino ali dos mamíferos. A mesma coisa aconteceu com a língua portuguesa. Os gramáticos pegaram as palavras, viram qual era a função que elas desempenhavam e o que eles fizeram? Juntaram em classes de palavras. Por isso, então, que a gente diz que nós temos 10 classes de palavras, para, na verdade, facilitar a nossa vida e não complicar. A primeira classe de palavra que nós vamos estudar são os substantivos. Substantivo é uma das classes de palavras mais importantes. Por quê? O que vem a ser um substantivo? Um substantivo dá nome a tudo que existe, né? Então, pessoa, óculos, computador, cama, mesa, cachorro, gato, tudo isso é substantivo. Qualquer coisa, o nome de qualquer coisa é um substantivo. Mas ele não dá nome somente a objetos, somente a bichos, a seres. Ele também dá nome a sensações. E é aí que vocês às vezes ficam na dúvida. Que daí vocês acabam não sabendo o que é um substantivo. Quando é um objeto, torna-se muito fácil. Mas quando passa a ser uma sensação, às vezes vocês têm dificuldade, então, de identificar. Por exemplo, tristeza é uma sensação, é um substantivo. Fome, uma sensação, substantivo. Morte, substantivo. Vida, substantivo. Choro, substantivo, né? E assim por diante. Imaginação, substantivo. Então, tudo que a gente nomeia, que a gente chama algo, é um substantivo, ok? Espero que até aí esteja claro. Se não estiver, depois lá vocês me mandem as perguntas de vocês que eu vou tentar sanar. Segunda parte. Então vamos começar especificamente nos substantivos. Vocês devem ter visto ali no quadro, quando eu escrevi, e vocês podem acompanhar aí no caderno de vocês, que eu disse que substantivo é uma classe de palavra variável. O que é variável? Que varia. Quando eu digo varia, é porque ela varia em gênero, número e grau. O que vem a ser gênero na língua portuguesa? Gênero é feminino e masculino. O que é número na língua portuguesa? Número é singular e plural. E o que é grau? Diminutivo e aumentativo. Ou seja, o substantivo ele pode variar em gênero, em número e em grau, tá? Bom, essa é uma das características. Como assim? Eu até coloquei aqui no caderno para vocês uns exemplos, mas não sei se vai ficar nítido, né? Mas é o que nós temos. Depois eu vou tirar uma foto e daí eu coloco lá para vocês, tá? Vou aproximar. Se vocês estiverem olhando aí, se vocês conseguem ler, vocês vão ver que eu coloquei como exemplo ali na primeira frase: o aluno entendeu a matéria. Bom, quais são as palavras aí que estão dando nome? As palavras que estão dando nome é aluno e matéria. Então, essas palavras eu vou dizer que elas são substantivos. Bom, mas se eu trocar aluno por alunos, o que acontece?
Eu troquei, essa palavra variou em número, do singular foi para o plural. Eu também posso dizer a aluna, então ela também variou, né? Poderia falar o aluninho, que não vem ao caso, tá? Então, isso significa variar em gênero, em número e grau. E daí vocês podem perceber que todas as outras palavras acompanham essa variação. Por exemplo, quando eu troquei ali aluno por alunos, o que aconteceu? O os teve que ir para o plural. Os alunos, o verbo entender teve que ir para o plural. Entenderam a matéria, ou o conteúdo. Aí não importa que eu não lembro agora o que eu escrevi, porque eu não estou vendo. Ok? Entenderam isso? Bom, depois, como eu disse, né, eu vou tirar foto. Então, vocês têm que lembrar sempre isso, que o substantivo, ele é uma classe de palavra que dá nome a tudo que existe no mundo. Todas as coisas que nós chamamos por um nome são substantivos, ok? E nós vamos conseguir, muitas vezes, até escrever um texto inteiro só com substantivo, desde que esses substantivos sejam colocados numa maneira sequencial. Depois, né, mais à frente, nós vamos ver isso. Até vou trazer um texto para vocês construído dessa forma. Num segundo momento, vocês devem ter aprendido, né, lá nas séries iniciais, que eu já disse para vocês, que o ensino médio é uma revisão, né, das séries iniciais, mas vocês então devem ter aprendido que os substantivos eles se classificam. E eles podem ser classificados em comum, impróprio, né, em concreto e abstrato. Comum, todo mundo sabe. Então, é aquele substantivo que dá nome a coisas genéricas, né? Aluno, casa e tudo mais. O que é um substantivo próprio? É aquele que dá nome a um ser individualizado. Então, se eu digo Paulo, é um substantivo próprio. Se eu digo Porto Alegre, é um substantivo próprio. Aí vocês não tem problema nenhum, até porque os substantivos próprios, geralmente, né? Geralmente, não sempre, eles têm que ser iniciados com inicial maiúscula. Bom, aonde é que começa a dúvida de vocês? Quando o substantivo é concreto ou abstrato. O que é um substantivo concreto? Vocês devem ter aprendido em alguma fase da vida de vocês que substantivo concreto é tudo aquilo que eu posso tocar. Essa explicação, ela é válida. É válida nas séries iniciais, quando os alunos ainda não têm um conhecimento ou uma capacidade de distinguir as coisas, de diferenciar as coisas, tá? Para vocês, isso não vale mais, tá? Essa é uma explicação que não é adequada. Por quê? Eu digo, por exemplo, mesa. Mesa é um substantivo concreto, né? Porque eu posso tocar? Não, não é porque eu posso tocar. Porque mesa, o que é um substantivo concreto? Eu falo para vocês a palavra mesa. Automaticamente no cérebro de vocês vai vir a imagem de uma mesa. Não importa se ela é pequena, se ela é grande, se ela é redonda, quadrada, não importa se ela é rosa, vermelho, preto, mas vai vir a imagem de uma mesa. Então, tudo que eu falo e automaticamente remete a uma imagem na minha mente é um substantivo concreto. Carro, falo carro, todo mundo vai pensar num carro. Como é o carro, que marca ele é, não vem ao caso. Mas vocês têm uma imagem de carro na cabeça de vocês. Bom, agora se eu falasse para vocês bruxa, tá? Bruxa, quando eu falo bruxa, vocês não vêm também não vai formar na mente de vocês uma imagem de uma bruxa, um ser assim feito a professora Adriana, né? Feia, com uma verruga, coisas assim. Provavelmente. Vocês tocam numa bruxa, a não ser que seja a professora Adriana assim, né? Mas não. Vocês não tocam numa bruxa. E daí cai por terra essa explicação que vocês aprenderam, que substantivo concreto é tudo aquilo que eu posso tocar. Mesma coisa assim, anjo.
Quando eu falo em anjo, remete para vocês uma imagem de uma criança. Geralmente esse anjo é loirinho, né? Não sei porquê, mas a gente sabe, na verdade, porquê. Mas não vem o caso aqui agora a explicação. Com uma flecha, com asinhas. E vocês conseguem trocar no anjo? Não. Então, ele, mesmo tu não conseguindo tocar no anjo, ele é um substantivo concreto. Por quê? Ao falar a palavra, automaticamente remete uma imagem na minha mente, ok? Bom, o que vem a ser um substantivo abstrato? Abstrato é tudo aquilo que eu não posso tocar, professor. Não, vocês acabaram de ver que não é assim, eu não toco num anjo. E anjo não é abstrato, tá? Os substantivos abstratos são aquelas palavras que, quando nós ouvimos, elas não remetem a uma forma. Por exemplo, se eu digo tristeza, você sabe o que é a pessoa estar triste, mas qual é a imagem da tristeza? Quando eu falo tristeza, qual é a imagem que ela tem na mente de vocês? Ela é grande, ela é pequena, ela é rosa, ela é azul, ela é amarela? Não tem imagem nenhuma. Eu não consigo elaborar uma imagem. E por isso, então, é um substantivo abstrato, tá? Porque eu não consigo elaborar uma imagem. Assim como a alegria. Qual é a forma da alegria? A gente não consegue formar isso na mente da gente, né? Qual é a forma da fome? Não conseguimos formar essa imagem. Qual é a forma da vida? A gente sabe o que é vida, mas a imagem da vida a gente não tem. A morte, a mesma coisa. Tu sabe o que é uma pessoa morta, mas tu não sabe qual é a forma da morte, né? Não tem. Tanto é que algumas pessoas pensam em morte com uma foice, coisas assim, mas tem N interpretações porque ela não tem uma forma específica, ok? Então é isso que até o momento vocês precisam saber para fazer aqueles exercícios que eu dei para vocês ali no quadro. O exercício 1, se eu não estou enganada, vocês tinham frases que vocês tinham que sublinhar, destacar os substantivos. No exercício 2, vocês teriam que formar palavras, né, substantivos abstratos acho que era abstratos, eu não recordo bem, mas daí depois a gente revê isso. A partir da palavra que eu tinha dado para vocês ali. E depois vocês tinham um outro que era o substantivo coletivo. Mas o substantivo coletivo eu vou deixar para o próximo vídeo, ok? Então eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, depois vocês me perguntem, né, novamente. Vocês podem assistir o vídeo mais de uma vez. Então, boa sorte aí. Tchau!